A eletroacupuntura é uma técnica que combina eletroterapia moderna e acupuntura, na qual são aplicados impulsos eletromagnéticos nas agulhas de acupuntura, criando uma carga elétrica que potencializa os efeitos terapêuticos dessa técnica. Promove uma resposta anti-inflamatória, possui efeitos neuroregulatórios, homeostáticos e analgésicos. A acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa de estimulação mecânica via agulhas em pontos específicos dos meridianos. Os meridianos são como se fossem trilhos no nosso corpo relativos a órgãos e vísceras. Por exemplo, trilho do pulmão, trilho do coração, trilho do intestino e por aí vai. Cada meridiano tem um órgão e uma víscera correspondente. Essas agulhas são colocadas com o objetivo de tonificar ou sedar esses meridianos, reestabelecendo o equilíbrio do fluxo de energia vital que se chama Qi. A finalidade é a vasodilatação do local, inibindo o sistema simpático e aumentando a liberação de histamina. Tem também um efeito excitomotor por ativar a placa motora e um efeito analgésico. Esse efeito analgésico ele se dá porque ocorre um estímulo conduzido por uma fibra de calibre grosso que é sensível à pressão, que é a fibra do tipo A. Ela chegará mais rápido ao corno posterior da medula, competindo com os estímulos oriundos da fibra do tipo C, que é a fibra dolorosa. Ela então ativa fibras sensoriais não dolorosas que fecham a comporta para as fibras da dor, diminuindo a transmissão do estímulo nociceptivo no cérebro. Por ser aplicada em uma intensidade sensorial e motora leve, ela estimula essas fibras rápidas, que competem com as fibras de dor pela entrada no corno dorsal da medula. As fibras do tipo A-beta elas vão ativar interneurônios inibitórios GABAérgicos e glicinérgicos, diminuindo a transmissão da dor para o trato espinotalâmico. Então, agora que você conhece mais um pouquinho sobre a eletroacupuntura, vem acompanhar a gente na nossa visita à Clínica da Dor. Quem nos recebeu foi o Dr. Haroldo. Ele é acupunturista há mais de 10 anos e trabalha com a medicina integrativa há mais de 30 anos. No início do atendimento, então, ele faz algumas perguntas à paciente sobre se ela tem medo de agulha ou se ela já teve alguma experiência com a eletroacupuntura ou com a eletroterapia em geral. Com a paciente deitada confortavelmente, iniciaremos a nossa aplicação. As agulhas utilizadas devem estar esterilizadas e serem descartáveis. Elas serão utilizadas uma única vez. A pele do local da aplicação deve estar limpa e seca. Iniciamos então a aplicação das agulhas, lembrando sempre de perguntar ao paciente se sente algum desconforto ou sintoma fora do comum. Esse tipo de aplicação se chama rodear o dragão, pois estamos circulando o local da dor com as agulhas. No equipamento, precisamos conectar os cabos dos eletrodos nos seus respectivos canais a serem utilizados. Nesse caso, vamos utilizar os canais 1 e 3. E fazemos então a conexão dos cabos com as agulhas. Para aqueles pacientes que têm medo de agulha, ou nunca experimentaram a eletroacupuntura, ou não têm nenhuma experiência com a eletroterapia, o Dr. Haroldo costuma utilizar em um primeiro atendimento os eletrodos de silicone, para que a paciente possa sentir a corrente e se sinta mais segura para um próximo atendimento. Ao utilizar os eletrodos de silicone, os efeitos da eletroacupuntura serão bem parecidos com os da agulha, porém, de uma forma mais abrangente, a corrente ela se espalhará mais pelo tecido do paciente. Na tela do aparelho, definimos o tempo e a intensidade conforme a capacidade do paciente de suportar o estímulo elétrico. Uma contração muscular e formigamento são esperados.
Assim que o estímulo elétrico se acomoda e a paciente passa a sentir menos a corrente elétrica, nós podemos aumentar a intensidade. Ao ligarmos o equipamento, definimos o tempo de 20 a 30 minutos e os canais que serão utilizados, e logo em seguida aumentaremos a intensidade. Os parâmetros utilizados nos protocolos de eletroacupuntura são a frequência, a intensidade, largura de pulso e tempo de aplicação. No caso do equipamento que o Dr. Haroldo nos disponibilizou, só poderíamos controlar o tempo e a intensidade. O tempo ideal de aplicação é de 20 a 30 minutos, com 20 minutos sendo o mínimo necessário e 30 minutos o máximo. A eletroacupuntura é indicada para o tratamento de dores crônicas ou agudas, podendo ser aplicada em qualquer faixa etária, desde que não tenha nenhuma contraindicação. A eletroacupuntura é considerada uma aplicação muito segura, mas algumas precauções devem ser tomadas. Pacientes que fazem uso de dispositivos eletrônicos, como aparelhos auditivos. Pacientes que têm implantes metálicos ou feridas abertas e infecções. A aplicação da agulha não deve ser realizada sobre o local do implante ou o local da ferida ou infecção. Algumas contraindicações da eletroacupuntura. Pacientes que possuem implantes de marca-passo ou desfibrilador cardíaco. A corrente não deve ser aplicada em região de cabeça e pescoço, nem em região de abdômen e lombar de gestantes, nem em pacientes com epilepsia. Terminada a aplicação, os cabos e as agulhas são retirados cuidadosamente e essas são descartadas no local apropriado. E essa foi a nossa visita à Clínica da Dor. Agradecemos ao Dr. Haroldo por ter nos recebido com tanto carinho. E obrigada a você por nos acompanhar, mas fica aí que o vídeo ainda não acabou.
Então, para finalizar o nosso vídeo falando sobre a eletroacupuntura, eu vou falar um pouquinho agora sobre os profissionais que podem realizar essa técnica. Então, a eletroacupuntura, ela pode ser realizada por profissionais da área da saúde que estejam devidamente habilitados e capacitados em acupuntura. Essa técnica ela é considerada uma modalidade dentro da própria acupuntura, então a sua prática ela é regulamentada pelos conselhos de classe de diferentes categorias profissionais, desde que o profissional possua uma formação específica na área. Então, entre os profissionais que são autorizados a exercerem a acupuntura e, por extensão, a eletroacupuntura, a gente pode destacar os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Eles possuem uma autorização legal para praticar acupuntura conforme as resoluções específicas que regulamentam essa atribuição, desde que tenham uma formação complementar adequada. Temos os médicos pelo Conselho Federal de Medicina, que reconhece a acupuntura como uma especialidade médica, permitindo a sua prática aos profissionais desde que possuam a titulação nessa área. Os biomédicos pelo Conselho Federal de Biomedicina, então ele autoriza os biomédicos com habilitação ou especialização em acupuntura a exercerem essa técnica em conformidade com suas resoluções. A gente também consegue destacar nutricionistas, farmacêuticos, profissionais que atuam na veterinária e entre outros. Então, a gente destaca que, além desses que foram falados, outros profissionais da saúde, eles podem atuar na acupuntura desde que seus respectivos conselhos regulamentem a prática e exijam uma formação complementar específica.